bom dia a todos os telespectadores da Top TV. Bom dia, vai para si também, telespectador que nos vê, sim, da província de Cabo Delgado, para você que nos vê de Nampula, você que nos vê de Quilimane, você que nos vê também da Beira. Bom dia, e um bom dia especial vai também para você que nos vê de Maputo província, Maputo cidade. Bom dia, obrigada sim pela audiência, obrigado por ficar aí ligadinho à Top TV. Está a começar sim o programa Só Alegria e eu sou Marcela Ambrosio. Estarei com vocês para lhe trazer dicas, mas muitas dicas de saúde, saúde e beleza. Estarei sim com vocês para lhe trazer também aquilo que é o nosso tema central de hoje. Não vai ser diferente, hoje é segunda-feira, sim, e trago sempre em estudo convidados que vão sim conversar aqui com a Marcela a respeito daquilo que é o tema central de hoje e também tirar algumas dúvidas para si, telespectador. Mas antes nós vamos à dica de saúde e beleza na sua tela. Beleza e saúde. Babosa para pele e cabelos. A indústria cosmética vê a babosa como base e fitocosmético para vários produtos de beleza, tais como cremes faciais e capilares, limpadores de pele, loção fortalecedora de couro cabeludo, desentorantes, loção pós-barba, chapões, cremes para acne e loção para caspa. Suco de babosa. Por ser uma planta com propriedades depurativas, a babosa é uma boa aliada para melhorar o metabolismo. Ao misturá-la com limão, obteremos a propriedade depurativa junto às propriedades desintoxicantes. Esse suco também ajuda a melhorar a imunidade e fornecer mais energia. Uma colher de sopa de gel de babosa, uma colher de sobremesa de mel ou melado, suco de um limão. Bata os ingredientes em um copo de água no liquidificador. Tome perfeitamente em jejum. Você pode usar o gel da babosa em sucos, vitaminas e shakes. Cuidados com o excesso, pois pode provocar efeitos indesejáveis. Não exige uma qualidade ideal por dia. Comece com uma quantidade pequena e vá aumentando aos poucos, se assim desejar. Em termos de conservação, o ideal é conservar a folha em geladeira depois da colhida. O gel colhido pode ser congelado e guardado por até 6 meses. Bom dia! Acabamos de conferir aí a dica de saúde e beleza. Eu acredito sim que o telespectador gosta assim de se sentir bonita, de ter aquela pele bonita. E ficou aí dica de saúde e beleza. A água de coco é sim muito bem. A água de coco não, deixamos na sexta-feira que a água de coco fazia bem à saúde, fazia bem também para a pele. E hoje é aquela planta que eu acredito que poucos usam, mas é uma planta assim muito, mas muito boa para a pele e para a saúde. Aloe vera. Aloe vera é uma planta mesmo que faz milagres para a pele. É muito boa. Se você não usava, opte agora por usar aloe vera porque é mesmo muito bom. Como eu já havia dito no início do programa mesmo, que trago sempre convidados no estúdio. E hoje tenho a Ivane Deboni, ela que é comunicadora social, e tenho também o Joel das Sépalas. Bom dia. Bom dia e é só agradecer ao convite que foi formulado a mim. Muito obrigado. Joel, é segunda-feira, não está com preguiça, não? Não. Eu costumo dizer que o pior dia da semana é domingo. Domingo é que tenho ficado com preguiça por pensar no que vai acontecer no dia seguinte. Mas quando segunda-feira chega, começo a trabalhar, toda a preguiça vai abaixo. Estou muito Toda a bem. preguiça vai abaixo. Bom dia também vai para Ivane. Bom dia. Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores da Top TV e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Olha, Joel, vamos àquilo que é o nosso tema central de hoje. Pais que abandonam seus filhos portadores de alguma deficiência, portadores de deficiência física.
eu estive a ver que a nossa, que a estatística mais triste mostra que em São Paulo, cada dia, 2 crianças são abandonadas. Em São Paulo, são abandonadas 2 crianças a cada dia. Então, esta prática, a que se deve? O que está por detrás dessa prática? Bom dia, é uma questão pertinente, mas antes, bom dia a todos os telespectadores. Tal como eu dizia, é uma questão muito pertinente, mas antes eu gostaria de dar um panorama geral da situação, portanto, do abandono das crianças. E preciso dizer que o abandono não só se restringe naquilo que é o abandono propriamente dito. A falta de assistência também dos filhos é um abandono, não é? A falta de assistência é o abandono, portanto há muitos pais que não dão assistência aos seus filhos e não fazem aquilo que são os seus deveres e estão a abandonar. Mas indo concretamente naqueles que abandonam os seus filhos, aquele abandono propriamente dito, isso acontece devido a vários fatores, e dentre os quais há portanto, a falta da responsabilização, ou da responsabilidade melhor, que o pai tem. E nós sabemos que muitos pais, muitas vezes, no nosso caso concreto de Moçambique, são pais mesmo antes de estarem preparados para tal. E, portanto, quando o filho chega, muitas vezes, e é uma surpresa enorme, e se vê muitas vezes sem condições para arcar com as despesas do filho. E daí o abandono pode ser muito fácil acontecer, e muitas vezes abandonam, vão para a África do Sul, alegam ir trabalhar lá, e que, por aquilo que acompanhamos muitas vezes, e vão submeter-se em trabalhos que são tão piores que aqueles que poderiam fazer em Moçambique. Mas talvez acabaste de falar do caso do Brasil. Gostaria, digo infelizmente, que devíamos de calhar dar a entender aquilo que é a situação nossa aqui em Moçambique, mas infelizmente não tenho dados oficiais de Moçambique. Mas falando em Brasil mesmo, dizia que por dia há 2 crianças que são abandonadas em São Paulo. Sim. Mas para além disso, falando do abandono de filhos em Brasil, há uma sociedade indígena, há um lugar em Brasil cujo nome me esqueço, FNAI, é isso? Sim. Em que as crianças, a própria Constituição da República prevê, portanto, o infaticismo, porque o abandono da criança não só é o abandono só por abandonar, mas também pode ser um infaticismo. Infaticismo significa o quê? Significa a morte dessas crianças deficientes. Portanto, a lei brasileira prevê, não sei agora se mudou, mas há 2, 3, 4 anos atrás, a lei brasileira previa, portanto, a morte dessas crianças deficientes. Quando elas nascessem deficientes, podiam ser mortas. O que essa sociedade indígena alegava? Alegava estar a proteger as crianças, porque as crianças não podiam crescer com essas deficiências, porque, segundo eles, esses não podiam se sentir felizes. Portanto, para poderem ser protegidas, poderem ser mostradas que existe o amor dos pais, deviam ser logo eliminadas na sua nascença, não é? Havia muita gente que criticava a estas práticas, e pelo que me parece, eu ainda não investiguei, mas parece que esses últimos anos a lei já foi mudada, já não se pode matar essas crianças. Portanto, é mais ou menos esse comentário que posso fazer logo a priori. Abandonar as crianças é, portanto, uma prática muito feia, mas as outras pessoas fazem, tal como falei do caso do Brasil, acontece por ser uma prática, uma cultura deles. Exato. Pode aqui dizer aquilo que acha, a sua opinião. Eu acho que a gente tentar falar por que eles fazem pode cair na ideia de justificar. Não tem justificativa você abandonar um filho. Não tem, porque você o fez, você é responsável por causa dessa vida. E que ele saia deficiente tem muitos fatores que influenciam, desde a genética, desde a constituição. Muitas vezes, simplesmente, a criança, nasceu desse jeito, e o fato dela ter nascido assim não quer dizer que você pode abandonar, quer dizer que você vai ter
mais trabalho, você tem mais, o seu papel na vida dela vai ser mais importante, pois ela vai ser dependente de você como pai, de você como mãe. Então, pode ser que muitas vezes os pais tenham medo, às vezes tenham vergonha, às vezes pode ser que não saibam como tratar, mas como o colega estava dizendo, Joel, que lá no Brasil, né, a gente tem instituições governamentais que cuidam das crianças. A FUNAI é a organização indígena, mas a APAI é uma organização que você pode deixar teu filho com deficiência, especialistas, no caso, vão, te ajudam, te ensinam a como tratar dela, e ela pode logo ser incluída dentro da sociedade sem nenhuma limitação. Então, muitos pais abandonam seus filhos por medo. Tem sido uma das causas. Medo por assumir uma criança deficiente ou vergonha. Medo, vergonha, muitas vezes não tem as condições físicas, muitas vezes... Bom, inclusive, temos que falar a verdade. Não é somente por causa que as crianças são deficientes os pais abandonam. Hoje em dia o abandono é uma coisa comum. A criança pode nascer saudável e os pais abandonam. Eu diria irresponsabilidade, né? De uma pessoa não ter o caráter de poder arcar com as consequências dos seus atos. Mas cada pessoa tem uma razão pelo qual faz, né? Mas até que ponto pode ser difícil ou ser um pesadelo criar uma criança deficiente? Pelo que eu tenho visto e visitado na PAI lá no Brasil, quando eu morava lá, pode ser por a falta de conhecimento de como reacionar, né? Sentir impotência de você não mudar aquela realidade da criança. Então, esse sentimento de impotência de você não ver seu filho caminhar, ou não ver seu filho ver, ou não ver seu filho tendo um desenvolvimento cognitivo como as outras crianças, pode ser um pouco frustrante para o pai. Mas se o pai tem a consciência de que ele pode sim ter, simplesmente tem que colocar um pouquinho mais de trabalho, mais amor, mais carinho, e ele pode ser como uma criança normal, tudo é possível. Afinal, a criança deficiente, como já tinha dito antes, ela não pede para nascer deficiente. Nenhum de nós pede. Então, ela é a realidade que ela teve por inúmeros fatores, mas que ainda assim ela não é um membro que não pode fazer parte da sociedade. Ela tem o seu papel especial dentro da sociedade. Sim, talvez só para acrescentar que há inúmeros fatores que fazem com que os pais não se responsabilizam, ou seja, abandonem as crianças deficientes. Mas, mais do que tudo que se falou aqui, eu gostaria, porque sou também comentador da área de educação, portanto, gostaria de ver isto neste ângulo da educação. Eu acho que a falta de educação até dos pais pode fazer com que esses abandonem facilmente os seus filhos deficientes, não só. Falando nisso, gostaria de buscar algumas teorias científicas que até sustentem isso. Nós conhecemos muito bem o norte-americano Abraham Maslow. Ele descreveu aquilo que se chamou de pirâmide de necessidades. O que significa pirâmide de necessidades? Significa que os pais que não tenham algum conhecimento, eles podem fazer aquilo que aquelas pessoas que nós podemos afirmar que têm algum conhecimento, achamos inconveniente ou achamos errado. O que eu estou a dizer em termos concretos é que a pirâmide de Maslow, de base para o topo, descreve algumas necessidades que devem ser obedecidas, que cada uma, se não for obedecida de forma ordenada, pode culminar com alguns fracassos. Estamos a falar da base, por exemplo, das necessidades fisiológicas. Estamos a falar de necessidades fisiológicas, estamos a falar, por exemplo, da própria alimentação. Estamos a falar de tudo aquilo que nós chamamos de necessidades básicas. Portanto, se um pai não consegue satisfazer essas necessidades básicas até para si, naturalmente não vai conseguir chegar para uma outra fase, que é, segundo o Maslow, depois das necessidades fisiológicas, vamos para a questão de segurança. A segurança não só para si, mas também para a sua família. E depois da segurança, vamos para aquilo que é a inserção social. A inserção social, estamos a falar do amor. O amor não só para si, mas também para os seus filhos. Portanto, se não consegue satisfazer esta base, naturalmente não vai ter nem a segurança para com os filhos, nem o amor para com os filhos. Daí facilmente poderá abandonar as crianças. Portanto, isto era para dizer que
a educação é um elemento básico, é um elemento, portanto, crucial para que os pais tenham amor com os seus filhos, para que os pais gozem de amor com os seus filhos, porque é falta desse amor que vai fazer com que as crianças, amanhã, ele mesmo se sinta abandonado. Porque hoje, eu como pai, sou eu abandonando o meu filho, mas amanhã eu vou me sentir abandonado, porque o meu filho depois, apesar de ter crescido na rua, poderá, se Deus lhe der, desculpe, poderá, sim, e depois eu vou precisar dele para poder me ajudar. Mas mais do que isso, o que vai acontecer são essas guerras que acontecem no nosso país, que de uma ou de outra forma acontecem por falta de escola. Não digo que só falta de escola, mas acontece em algum momento por falta de escola, sem querer que falar mal de ninguém. Ninguém tem culpa dessas guerras, mas se em algum momento acontece, e guerra não estou falando necessariamente de guerra armada, da guerrilha, quer dizer, usar armas, mas estou a falar das ideologias, que em algum momento é fácil ceder, é fácil compreender, mas essas coisas acontecem porque não tivemos uma educação dos pais. Portanto, um pai que quer o seu país, não só a sua família, mas o seu país em boas mãos, em boas condições, é preciso que eduque os seus filhos. Também tem ali aquele ditado que diz que o amor parte de casa. Naturalmente. Se o pai não dá amor, naturalmente, quem vem de fora também vai desprezar a criança. Não vai dar também o amor. Então, o amor é muito importante. Então, qual é o papel, no geral, o papel que os pais devem ter com esses filhos? Bem, eu falava aqui, em algum momento, de várias formas de abandono dos filhos, não só deficientes, filhos em geral. E eu falava aqui que um dos tipos, posso assim chamar, de abandono, era a falta de assistência, mas também os maus tratos. Isso é para responder diretamente à tua pergunta, qual é o papel dos pais, qual é o papel dos pais no geral, não é? Os pais devem perceber, eu gosto de sustentar tudo na base científica, os pais devem perceber aquilo que os psicólogos como Jean Piaget, como o Vygotsky, chamam de fases de desenvolvimento proximal. O que isso significa? Significa que nós como pais devemos entender, devemos perceber como é que o nosso filho desenvolve. O que eu estou a dizer em termos concretos? Eu tenho acompanhado e tenho criticado, tenho me zangado muitas vezes com pais da minha idade, alguns não, que maltratam os seus filhos numa situação que não dá para maltratar. Não entendem o comportamento de um filho a uma dada altura, numa dada fase. Uma criança, por exemplo, de 1 ano, que chora para ter alguma coisa, depois um pai vai bater, porque não pode chorar e tem que aprender, tem que saber não chorar. Eu não digo que não se pode educar, mas é preciso perceber em que fase a criança está. É isso que o Vygotsky, Jean Piaget, que são grandes psicólogos, sobretudo da aprendizagem, falam, dizem, portanto, é a zona de desenvolvimento proximal, que são fases que nós devemos entender. São fases que as crianças gozam e nós, como pais, devemos entender. Portanto, para responder diretamente à pergunta que me colocaste, o papel dos pais é, portanto, entender qual é a fase que a criança está a gozar e, mediante esta fase, o pai tem que saber lidar com a criança. Lidar, não estou a dizer mimar, não é isso que eu estou a defender, mas também não é maltratar, não é usar a criança, porque no final de tudo, quem vai pagar somos nós. A criança vai crescer rebelde, a criança vai crescer, portanto... vulnerável. Sim, quer dizer, ele já está... Para ele viver problemas, passa a expressão, VUC já não é problema para ele. Então, é preciso nós sabermos dar amor, é preciso nós sabermos, mesmo essas crianças deficientes não pediram, como a minha colega acabou de dizer, não pediram nascer assim. Aliás, são vários os fatores. Pode causar um trauma para a criança. Sim, pode causar trauma. Então, aliás, mesmo que a criança seja um deficiente, o direito à vida é de todos nós, não é? Isso está contemplado até na Constituição. O direito à vida é de todos nós. Ninguém deve tirar a vida de ninguém, porque eu abandonar a criança, é verdade que não está a tirar a vida, mas está a tirar a necessariamente, mas está a tirar a alegria, e a alegria naturalmente poderá culminar com,
portanto, a perca da Certeza. vida. Para não Nada- falar dessas sociedades que para eles é normal tirar a vida das crianças deficientes. Nada melhor que um sorriso no rosto. Nada melhor. Olha, para você que acaba de ligar assim a sua TV, nós hoje estamos a ter aqui um tema interessantíssimo. Um tema que deixa triste a sociedade no geral. Abandono de crianças portadoras de deficiência. Mas nós vamos voltar ainda com esse tema, mas antes vamos a um breve intervalo e voltamos já já.